Bom dia, minhas irmãs, muito bom dia. Vamos a mais uma videoaula dessa revista que temos estudado da Convenção Batista Fluminense, hoje com a lição número 3, que vai falar das leis do reino. O nosso texto base, que vai dar base à nossa lição, está em Mateus, capítulo 5, verso 12, que diz assim: Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, oremos, vamos pedir a Deus sabedoria. Eu vou pedir para que Ele esteja aqui ministrando essa aula através de mim. Querido Deus, eterno Pai, louvado, exaltado, seja o teu nome, Senhor, em todos os tempos. Paizinho, eis-me aqui, usa-me, Deus, como um instrumento em tuas mãos para levar esse assunto tão maravilhoso que vai falar das bem-aventuranças, das leis do reino, contidas no Sermão do Monte e que devem ser seguidas por todos os cristãos, por todos aqueles, Senhor, que dizem ser seus discípulos. Pai, abençoe a cada ouvinte dessa aula. É a oração que eu te faço, Paizinho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, vamos conhecer então o alvo da lição, que é onde queremos chegar com o estudo da lição como um todo. Ao final do estudo, a lição irá mostrar que Jesus deixou as leis do reino para que o cristão possa guardá-las e assim estar com ele em sua glória. Agora é conhecer os propósitos da lição ao final do estudo, no sentido primeiro do saber, né? No sentido cognitivo. Ao final, o aluno deverá conscientizar-se de fazer as escolhas apropriadas com base nas orientações de Deus deixadas em sua sã doutrina. E agora é conhecer o propósito no sentido do sentir. Ao final do estudo, nós deveríamos perceber, né, que a presença dos falsos profetas que se infiltram nas igrejas como ovelhas, mas na realidade são lobos devoradores, e pelos frutos que produzem, que são contrários aos ensinos do nosso Mestre Jesus, nós os conheceremos. E, finalmente, conhecer o propósito no sentido do agir, né? Ao final do estudo, o que deveremos fazer? Então, o aluno deverá atender ou praticar as bem-aventuranças de Jesus, sendo testemunhos vivos para os gentios com as nossas boas obras e o nosso empenho em servir a Deus. Então, vamos dar o início, né, a essa aula maravilhosa que vai falar das leis do reino. O Sermão da Montanha, também conhecido como Sermão do Monte, vai apresentar ao mundo o quê? O plano divino, o plano de Deus para todas as nações, em todos os tempos. Por meio de quem? Por meio de Jesus. Não é isso? As bem-aventuranças vão promover o quê? Justiça, misericórdia, paz, fidelidade, mansidão, né? E humildade. Humildade. Isso está nos capítulos, nós vamos daqui a pouco ver, no capítulo 5, nos versos do 3 ao 11 do livro de Mateus. Esse sermão do monte, ele consiste basicamente em quê? Nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, né? Ensinamentos que ele deu a princípio aos seus discípulos e que chegaram até os dias de nós e que servem para todos os cristãos
e estão narrados nos evangelhos, né, de Mateus, no capítulo 5, dos capítulos 5 ao 7, e também no livro de Lucas. Há todo ali um apelo, né, do nosso mestre Jesus para que seus seguidores fossem diferentes das demais pessoas, ou seja, dos gentios, aqueles que não tinham, que não criam em Jesus e que não seguiam a ele. Vamos ver o seguinte, o que Jesus, então, afinal, falou? Como que ele exortou as pessoas a serem diferentes? Ele disse lá em Mateus, no capítulo 6, verso 8, não sejam iguais a eles. Depois vocês leiam lá. Assim, o Sermão do Monte é tudo que se espera de todo cristão, de todo o seguidor de Jesus, aquele que diz que é seu servo, que o serve, né? Quem é que estava sempre por perto de Jesus? Uma grande multidão, né? Não é verdade? Que estava sempre por pertinho de Jesus, era uma grande multidão. E dessa vez, né, por ocasião desse sermão, não foi diferente. Tendo avistado essa multidão, o que Jesus fez? Jesus subiu a um monte e assentou-se, e logo os seus discípulos, aqueles que ele tinha acabado de escolher, né? Logo esses discípulos o rodearam, aproximando-se dele, sentaram ali ao redor, ficaram ao redor dele. Inicialmente, Jesus vai falar das bem-aventuranças que estão nos versos do 3 ao 11 do capítulo 5 de Mateus. Nós vamos ler já já. Aliás, eu vou ler agora. Abram aí a Bíblia de vocês para nós nos situarmos, né? O capítulo é o 5 de Mateus, dos versos 3 ao 11, que diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Aí ele completa no verso 12: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, basicamente, essas são as leis do reino, que são o quê? Verdadeiros desafios às pessoas que querem, de fato, seguir a Jesus. O próprio Jesus, o próprio mestre, né, os exortavam a serem de que forma? Alegres, exultantes, lembrando a eles que alcançariam, né, o seu galardão, o seu prêmio nos céus. Eu li o versículo 12, falou isso. A seguir, já no verso 13, Jesus afirma que seus seguidores são o sal da terra. Vou ler
para as irmãs, no 13, ó. Diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. O sal, ó, vós sois o sal da terra. Então, ele está dizendo que a pessoa era o sal da terra. Ora, nós sabemos que o sal serve como conservante, para conservar, inclusive, os alimentos, né? A gente sabe, a carne, enfim. Então, se nós somos o sal da terra, nós devemos conservar a palavra de Deus no nosso coração. O crente genuíno, o crente verdadeiro, né, ele que não cumpre, que deixa, melhor falando, de cumprir a palavra, é inútil para Deus e não vai servir para Deus. Né? É como o sal, que quando deixa de salgar, torna-se insípido e para nada mais presta, a não ser para ser pisado pelos homens. A seguir, os versos 14, 15 e 16, que eu vou ler aqui, diz assim, 14, 15 e 16, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ora, Jesus diz que vós sois a luz do mundo, nós somos a luz do mundo, e como luz que somos, devemos o quê? Iluminar outros que estão ao nosso redor, outras pessoas. De que forma? Com o nosso testemunho, com nossa vida, o nosso viver, com o nosso falar, com o nosso proceder, né? Com a nossa fé, com o nosso testemunho. Vejam a nossa responsabilidade. Então, nós devemos deixar resplandecer a nossa luz diante dos homens, diante deles, dos homens, das pessoas que estão próximas, e eles, esses homens, verão que as nossas boas obras, o nosso bom empenho, né, em servir a Deus, e eles testemunharão e acabarão dando o quê? Glórias ao nosso Pai que está nos céus. Aleluia! Foi o versículo que eu acabei de ler, né? O versículo 16. Já no 17, aqui ele diz o seguinte: não cuideis que vim destruir a lei, né? Ou os profetas, mas não vim abolir, mas cumprir. Aqui Jesus, né, na realidade, ele está tranquilizando quem? Seus discípulos, próprios discípulos, que eram judeus, né, dizendo que os seus ensinamentos, as suas leis, as suas novas leis, as leis do reino, não substituiriam as leis mosaicas, as leis de Moisés. Não, pois ele afirma categoricamente que ele não veio destruir a lei e os profetas, ou seja, ele não veio aboli-las, ele diz isso, mas ele diz e afirma, mas vim cumprir a lei, ou as leis, cumpri-las. Né? Como o Sermão do Monte, vou fazer uma pergunta, como o Sermão do Monte influencia a vida do cristão? Como o Sermão do Monte influencia a sua vida, a minha vida? Como ele tem influenciado a minha vida?
Nós sabemos que o Sermão do Monte ele foi pronunciado na primavera, no ano de 28 depois de Cristo, após Jesus ter passado uma noite inteirinha em oração. Isso está lá em Lucas, no capítulo 6, verso 12. Depois tem uma passada por lá para lerem esse capítulo. A oração, na realidade, foi seguida pela escolha dos seus 12 discípulos. E a escolha dos seus discípulos foi sucedida, né, pela cura de muitos enfermos. Depois vejam lá do 17 ao 19 do mesmo capítulo 6 de Lucas. Então, a escolha desses 12 discípulos foi sucedida pela realização, pela cura de muitos milagres e cura de muitos enfermos, né? Vindo depois, só depois, o Sermão do Monte, que é o que nós estamos estudando. E aí você já vai achar lá nos versos 20 ao 49 esse sermão em Lucas, tá? Agora eu pergunto, e ao finalizar o Sermão do Monte, o que Jesus nos adverte? Ele faz uma advertência a todos os seus seguidores. Ele nos exorta a fazermos as nossas escolhas de que forma? De forma apropriada, com base nas orientações de Deus, com base na sua palavra, e não simplesmente seguir a multidão, né? Tomando assim um caminho mais fácil, o caminho mais cômodo para viver, né? O caminho que a maioria mesmo no mundo toma, né? Porque seguir a Jesus requer, de certa forma, que abdiquemos de certos hábitos, né, do velho homem. E isso é muito dirigido pelo Espírito Santo que recebemos. E aí ele nos exorta a fazermos as escolhas acertadas, de forma apropriada. É muito bonito isso, né? E Mateus, andando um pouco, já no capítulo 7, dos versos 13 a 14, Jesus vai nos falar da porta estreita. Vou ler para os irmãos aqui. 7, aqui. Ele fala assim, vejam bem. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Jesus fala aqui da porta estreita, né? Que não é, de modo nenhum, a escolha mais confortável, né? Não é. E nem a escolha da maioria. E Jesus diz que a maioria não escolhe a porta estreita ou entrar por um caminho apertado. Mas este caminho certamente nos levará, nos conduzirá à vida eterna. E são poucos que a encontram. E Jesus adverte. Ele não diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E a salvação, a vida eterna, o preço já foi pago por Jesus na cruz do Calvário, não foi verdade? Afinal, ele entregou-se por nós, ele pagou o preço do nosso pecado, né? Ele foi a ovelha, o Cordeiro de Deus que tirou o nosso pecado, cravando na cruz do Calvário os nossos pecados. Então, esse preço está pago pelo derramamento do seu sangue. E são poucos que o encontram. Ele é o caminho, ele é a porta para entrarmos para a vida eterna. E quando a gente lê que são poucos que a encontram, a gente se entristece, porque afinal, Jesus morreu pela humanidade toda, por todos, sem fazer acepção de pessoas, né?
A seguir, no verso 15, Jesus vai nos advertir contra os falsos profetas. Eu vou ler aqui, 15. Acautelai-vos, porém, eu vou ler aqui, ó. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. O 16, por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Jesus aqui nos adverte muito bem sobre esses falsos profetas com seus falsos ensinamentos, né? Que vêm como ovelhas, como cristãos, mas que interiormente são lobos devoradores, que querem nos afastar do caminho de Deus, né? Que não representam a Deus de modo nenhum. Que podem, inclusive, serem reconhecidos por seus frutos. O verso 16 diz isso. E Jesus bem nos adverte no verso 21 do mesmo capítulo: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7, 21. Assim, nem todo aquele, né, que se auto-intitula cristão é cristão. Aquele que às vezes está ali na igreja, né, todo domingo, ali na religiosidade, que fala de Deus, estará salvo, infelizmente, porque Deus conhece o coração da pessoa. Ah, mas eu todo domingo eu estava ali no culto a ti, sim, fisicamente estava, mas o seu coração estava longe, né? Você estava ali contrariado. Devemos, assim, obedecer às leis do reino, às leis que Jesus nos deu, dadas por Jesus no Sermão do Monte, né? Caso contrário, sabe o que Jesus poderá nos dizer? Está lá em Mateus, já no capítulo 7, no verso 23. Ele poderá dizer assim: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Para não corrermos esse risco, porque ninguém quer ouvir essa sentença de Jesus: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, né? Então, nos resta aqui fazermos a seguinte pergunta: tenho obedecido às leis do reino para ser aprovado por Jesus, para receber meu galardão que está guardado nos céus? Meu prêmio, que é o maior prêmio, é a vida eterna, né? Estar com Deus em sua glória. Eu poderia perguntar em outras palavras: eu tenho feito tudo aquilo que Jesus, né, nos ensinou a todos, nos ensinou no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte, tenho feito tudo aquilo? Ou seja, eu tenho guardado, eu tenho observado, eu tenho obedecido às leis do reino, né, que Jesus nos deixou, guardado a sua palavra, meditado nela, né, guardado as suas diretrizes, as suas orientações, porque assim nós podemos ter o quê? A confiança, a esperança que um dia estaremos com o Senhor, né? Com o Rei da Glória, com o Senhor dos Senhores em sua glória, com Jesus. Aleluia! Aquele que reconhece em Jesus o Filho de Deus, que veio ao mundo, que morreu por si, levando os seus pecados, e o aceita como Senhor e Salvador, recebe a unção do Espírito Santo em si, né? E tem o seu nome escrito no livro da vida. E só herdarão a vida eterna aqueles que tiverem o seu nome
escrito no livro da vida. Então, que todos que estão ouvindo aqui essa lição, essa videoaula, possam, assim, meditar bastante, né, em qual caminho quer seguir, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição e são muitos que entram por ele, mas o fim dele é a morte eterna. Que possamos escolher a porta apertada e o caminho estreito, que é Jesus, porque certamente chegaremos à vida eterna, à glória de Deus, à vida eterna, e receberemos no final o nosso galardão. Fiquem com Deus, até a próxima videoaula. Um beijo em todos.